E turma, tudo tranquilo? Gente, nesse bimestre nós vamos fazer uma avaliação parcial e eu resolvi fazer então os resumos dos assuntos que irão ser cobrados na prova do segundo ano, tá certo? A gente vai trabalhar aqui um resumo sobre o estudo das soluções, tá certo? Então, primeiro vem a definição, né? Soluções são misturas homogêneas e elas podem ser encontradas nos três estados físicos mais comuns que temos, no caso, o estado sólido, líquido e gasoso. Um exemplo de mistura gasosa é o ar atmosférico, um exemplo de mistura líquida, água potável, e um exemplo de mistura sólido, ouro, 18 quilates. Eu falo mistura, mas só lembrando, quando eu falo mistura homogênea, eu estou falando de soluções, tá certo? Muitas soluções elas são formadas por dois componentes, que você pode chamar um de soluto e o outro de solvente. Geralmente, quem é o solvente? Solvente é um componente que se encontra em maior quantidade. No caso, se você coloca sal na água, o solvente é a água e o sal a gente chama de soluto. Então, a mistura do soluto com solvente, você tem o que nós chamamos de solução, tá certo? Existe um limite para a quantidade que você pode dissolver de soluto em um determinado solvente. Acho que nós já percebemos no dia a dia que quando se coloca açúcar na água, tem um ponto em que não se consegue mais dissolver aquele açúcar que você coloca na água. Esse ponto que indica o máximo de soluto que você pode dissolver na água, que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, o copo não pode dissolver todo e qualquer quantidade de sal adicionado. Então, quando você coloca soluto e solvente, aquele excesso de soluto pode ficar no fundo do recipiente, como o corpo de fundo chamado ou precipitado, certo? Então, esse coeficiente de solubilidade ele pode ser afetado pela pressão e pela temperatura. Então, geralmente, podemos encontrar tabelas nas questões dos livros didáticos que mostram esse coeficiente de solubilidade. Então, capacidade do soluto em dissolver uma quantidade de solvente, capacidade de soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade padrão de solvente. Isso é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Aqui nós temos uma tabela indicando a quantidade de sal de cozinha que nós podemos dissolver em 100 gramas de água, variando a temperatura. Então, 100 gramas de água a 0 graus Celsius dissolve 35,7 gramas de sal. Aumentando a temperatura para 10 graus Celsius, os mesmos 100 gramas de água já conseguem dissolver 35,8. Aumentou pouco, mas aumentou. Então, a partir do momento que a temperatura vai aumentando a quantidade de sal que eu posso dissolver naquele volume de água. Então, para o sal de cozinha, o cloreto de sódio, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Por exemplo, a 20 graus Celsius eu dissolvo 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Os mesmos 100 gramas de água a 90 graus Celsius já dissolvem 39 gramas de sal, tá certo? Então aqui é uma outra forma de expressar o coeficiente de solubilidade, só que na forma gráfica, né? Então nós chamamos de curvas de solubilidade. São gráficos que apresentam como esses coeficientes de solubilidade variam com a temperatura. Professor, todo soluto aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura? Não. O sal de cozinha aumenta a dissolubilidade, mas não aumenta tanto quanto o nitrato de potássio. Então, o nitrato de potássio, quando você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade drasticamente. O cromato de potássio, aumentando a temperatura, aumenta também. Já o sulfato de sélio, ao aumentar a temperatura, faz diminuir a solubilidade desse sal. Então, para esses três sais aqui, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, mas isso não é padrão para todos os solutos. Tem soluto que não varia dessa forma com o aumento da temperatura, tá certo? É interessante também que nós saibamos o conceito de solução insaturada, conceito de solução saturada e de supersaturada. Eu fiz um recorte aqui da tabela que nós já vimos anteriormente, no livro de vocês, na página 66. A 20 graus Celsius, os 100 gramas de água dissolvem 36 gramas de sal de cozinha. É o máximo de sal de cozinha que eu posso dissolver a 20 graus Celsius nessa quantidade de água, 100 gramas. Então, se eu coloco 30 gramas de sal nessa massa de água, 100 gramas de água, ora, 100 gramas de água dissolveriam 36, mas eu coloquei apenas 30. Então, como eu tenho menos soluto que o máximo que eu poderia dissolver, você diz que aquela solução é insaturada.
Então, solução insaturada é aquela solução em que o soluto não chegou ainda ao limite, ao máximo que a solução poderia dissolver. E se eu colocasse exatamente o máximo que a solução pudesse dissolver? Aí eu chamo de solução saturada. Então, pela tabela, os 100 gramas de água dissolvem 36 gramas de sal a 20 graus Celsius. É o que eu tenho aqui nessa situação. A 20 graus Celsius, 100 gramas de água dissolve 36 gramas de sal. Então, se eu coloco os 36 gramas de sal, eu tenho uma solução saturada, cheia. É o máximo possível de soluto que eu posso dissolver. Então, existem as soluções insaturadas, que tem menos soluto do que o máximo que eu poderia dissolver, e temos a solução saturada, que tem exatamente o máximo de soluto que eu poderia dissolver naquela temperatura, tá bom? Aqui é um caso raro, não se encontra no dia a dia soluções supersaturadas, são soluções feitas em laboratórios, em que eu posso dissolver mais do que o coeficiente de solubilidade. Aqui ele dá o exemplo que os 100 gramas de água a 20 graus Celsius dissolveram 38 gramas de sal. Como isso é possível se eu só posso dissolver 36? Para fazer isso, geralmente você aquece a solução, depois deixa resfriar. A gente sabe que ao aquecer a solução, consegue se dissolver mais soluto. Então ele aquece a solução, coloca os 38 gramas de sal, depois resfria até chegar na temperatura de 20 graus Celsius e permanecer esses 38 gramas de sal. Isso é fácil de fazer? Não. Porque a partir do momento que você baixa a temperatura, sei lá, você aqueceu a 90 graus Celsius, dissolveu os 38 gramas. Quando baixar a 20, o que acontece geralmente é os 36 gramas ficarem dentro da solução e os outros 2 gramas de excesso virem para o fundo do frasco. Então, geralmente pode acontecer o seguinte: se eu coloco os 38 gramas de sal nesses 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu posso dissolver 36, que é o coeficiente de solubilidade, e esses 2 gramas vêm para o fundo. Essa solução é uma solução saturada. Professor, a solução saturada não é aquela que tem o máximo que eu posso dissolver? Sim. Nessa solução aqui, eu dissolvi 36 gramas. Eu coloquei 38, dissolvi 36. Os 2 gramas foram para o fundo do recipiente. Então aqui você tem uma solução saturada com corpo de fundo. Então, só lembrando, soluções supersaturadas são extremamente raras. No dia a dia, nós encontramos soluções insaturadas e saturadas, tá certo? Se você coloca mais soluto do que o máximo que ele poderia dissolver, aquele excesso, aquela sobra vai ficar no fundo do frasco. Esse excesso que sobra no fundo do frasco você pode chamar de corpo de fundo, tá bom? No livro de vocês, as definições na página 66. Trabalhando com soluções, nós não podemos deixar de trabalhar as concentrações. Você pode expressar a concentração, que é a relação de soluto e solvente, de diferentes formas. A primeira unidade de concentração que nós vamos trabalhar aqui é a concentração comum, que me diz o quanto de massa de soluto eu tenho no determinado volume de solução. O volume pode ser em litros, pode ser em ml, a massa pode ser em gramas, miligramas. Se eu tenho uma relação entre massa e volume, eu tenho o que eu chamo de concentração comum. Então, a concentração comum expressa pela letra C é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Você divide a massa pelo volume e você tem o valor de concentração. No estudo das soluções, sempre que você encontrar o termo M1, você está falando de massa do soluto. Se tivéssemos V1, volume do soluto. E se fosse M2, massa do solvente. Então, o termo 1 é sempre relacionado a soluto, o termo 2 é sempre relacionado a solvente, e se não tiver 1 ou 2 expresso, eu estou falando da solução, tá bom? Então, aqui é um exemplo que a gente vai resolver agora. Uma solução foi preparada adicionando-se 20 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por ml. Então, ele quer que você expresse a unidade de concentração em gramas por ml. Ora, você tem essa situação. Em 400 ml de solução, você tem 20 gramas de soluto dissolvido. Como é que se calcula a concentração? A concentração é simples. Você vai pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, você coloca 20 gramas dividido por 400 ml.
a concentração vai ser igual a 0,0 gramas por ml. Então, isso implica que se eu pegar 1 ml dessa solução, lá dentro desse 1 ml eu tenho 0,05 gramas de soluto. Então, esse valor de concentração indica que para cada 1 ml da solução, você encontra esse 0,05 gramas de soluto dissolvido, tá certo? É muito comum o estudante confundir densidade com concentração. A concentração é massa do soluto pelo volume da solução e a densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Tanto massa e volume para a densidade são da solução. Então, a massa da solução é obtida somando tudo que tem lá dentro, ou seja, somando o soluto, a massa 1, com a massa do solvente, a massa 2. Então, a massa da solução, só M, você pode obter a massa da solução somando a massa do soluto com a massa do solvente, tá certo? Ou vamos olhar esse exemplo aqui. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 25 gramas de sal. Gente, se eu tenho 25 gramas de sal, claramente isso aqui é o meu soluto. Em 195 gramas de água, isso aqui é o meu solvente, tá certo? Considerando que o volume da solução obtido é 200 ml, determine sua densidade em gramas por ml e sua concentração em gramas por litro. Toda e qualquer questão, eu aconselho você escrever os dados. Quais são os dados que nós temos? Volume da solução. Tem algum valor aqui embaixo? Não. Tudo relacionado à solução não tem índice. Se tivéssemos V1, era o volume do soluto. Se tivéssemos V2, volume do solvente. Como esse V não tem nenhum valor aqui embaixo, 1 ou 2 é o volume da solução, 200 ml. Massa 1. Massa 1 é a massa do soluto, 25 gramas. Massa 2. Massa do solvente, 195 gramas. Ora, por que 220 gramas? Porque aqui eu estou falando da massa da solução. E lembre-se, a massa da solução é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, somando 25 com 195, você chega nesses 220 gramas, tudo bem? Então, ele quer que você calcule a densidade e a concentração. Olha só como faz confusão. Tanto densidade como concentração é massa pelo volume. Entretanto, a densidade é a massa da solução, não tem nenhum índice aqui do lado, dividido pelo volume da solução. Enquanto que a concentração é a massa só do soluto, dividido pelo volume da solução. Ele quer a densidade, a questão foi clara, bem aqui, ele quer a densidade em que unidade? Gramas por ml. Então, se você já tem a massa em gramas, 25 gramas ou 220 gramas que eu vou utilizar? 220 gramas. Eu pego a massa da solução, divido pelo volume da solução, 220 dividido por 200, 1,1 grama por ml. Atentem para a unidade de concentração, a unidade de densidade, perdão. Gramas, 220 dividido por ml. Já a concentração é a massa só do soluto, no caso 25 gramas. Então você pega 25 gramas e divide por 0,2. Professor, não é 200? 200 ml, mas a questão ele enfatiza que é a concentração em que unidade? Gramas por litro. Então você não pode colocar 200 ml aqui como ml, você vai transformar 200 ml para litro. Como se transforma de ml para litro, divide por 1000 o valor. Então 200 ml equivale a 0,2 litros. Dividindo 25 por 0,2, você chega nessa unidade. 125 gramas por litro. São valores bem diferentes. Sim, são valores diferentes porque a informação é diferente. A densidade te diz praticamente quanto cada ml da solução literalmente pesa, ou seja, qual é a massa da solução, quanto é a massa presente em 1 ml de solução? 1,1 grama. Já a concentração não te diz a massa da solução, ele só te diz a massa do soluto. Em 1 litro de solução, você tem 125 gramas de soluto. Então, aqui é a massa do soluto presente em 1 litro e aqui é a massa da solução presente em 1 ml, certo? Então, massa do soluto pelo volume da solução, concentração comum, massa da solução por volume da solução, densidade. Enquanto que um expressa o quanto de soluto tem na solução, o outro expressa a massa da solução dentro daquele volume, tá bom?
Há também uma outra unidade bastante comum no dia a dia, é o título. O título vai fazer uma relação entre massa, pode ser entre massa do soluto e massa da solução, ou entre volumes, pode ser título e massa, essa fórmula que nós estamos vendo aqui, como se o volume, como se o soluto e o solvente forem líquidos, por exemplo, álcool. Álcool 70%, né, que está muito falado aí. Os dois são líquidos, então o que significa 70%? É o volume do soluto pelo volume da solução. Voltando para a questão. Qual é o título do soluto em uma solução feita com 105 gramas de bromato de potássio e 245 gramas de água? Primeira coisa que se deve fazer quando vai responder uma questão como essa é anotar os dados. 105 gramas de bromato de potássio. Bem, esse composto aqui é um sal. Se ele é um sal, você pode chamar ele de soluto. Massa 1, 105 gramas. A massa 2, ele está dizendo que foi colocado em 245 gramas de água. Se é água, você tem o seu solvente. Qual é a fórmula do título? O título é a massa do soluto pela massa da solução. Como é que eu encontro a massa da solução? Basta somar a massa do soluto com a massa do solvente. Somando 105 com 245, você chega nos 350 gramas. Fechou? Então você tem o título, massa 1, soluto 105, dividido pela massa, como não tem nenhum índice, massa da solução 350. 105 dividido por 350, o título vai ser igual a 0,3. Título, como você vai dividir grama por grama, a unidade pela mesma unidade, não tem valor aqui, não é grama por litro, não é grama por ml, não tem unidade, é um valor adimensional. Então o título é igual a 0,3, que na nossa matemática do dia a dia equivale a 30%. Professor, se o título fosse 0,1, 10%. 0,5, 50%. Fechou? Então, nessa solução, 30% é dissoluto. Também existem os títulos envolvendo volume. Eu falei agora do álcool 70, mas também tem o álcool 96, o álcool 46. Então, essas gradações em porcentagem indicam a quantidade de álcool em água. Fechou? Podem ser também para líquidos ou gases. Outra unidade que vai ser cobrada na avaliação de vocês, isso enfatizo mesmo, é a concentração em mol por litro, que os livros antigamente chamavam de molaridade. Aí o PAC aconselha você chamar assim, concentração em quantidade de matéria, ou seja, concentração em mol por litro. Indica o número de mols do soluto pelo volume da solução. Nota, importante anotar isso. O volume da solução tem que ser expresso obrigatoriamente em litros. Professor, a questão me deu um volume em ml, tem que ser transformado para litro. Então, a molaridade, ou concentração molar, vai pegar esse número de mols do soluto e dividir pelo volume da solução em litros, obrigatoriamente, tá certo? Nesse exemplo aqui, como resolver? Qual é a concentração molar, qual é a molaridade, de uma solução com 27,75 gramas de cloreto de cálcio dissolvidos em 200 ml de volume? Como ele quer a concentração molar, a primeira coisa, nós temos que descobrir o número de mols, porque a concentração molar é o número de mols por litro de solução. Mas ele não te deu mols, ele te deu uma massa. E como é que a gente chega, como é que saindo da massa a gente chega nos mols? Ora, você pode usar a fórmula da massa do número de mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Aqui eu fiz um cálculo rápido para calcularmos a massa do soluto. Cloreto de cálcio, cada cálcio pesa 40, essa massa você pega na tabela periódica, a questão oferece as massas para vocês, mais 2 vezes a massa do cloro. O cloro, na tabela periódica, tem massa 35,5. Somando 40 com 2 vezes 35,5, eu chego nessa massa molar, 111,5 gramas por mol. Tendo a massa molar e tendo a massa por massa molar, você chega no número de mols. Então você vai pegar a massa em gramas, obrigatoriamente, 27,75 gramas, e divide pela massa molar 111. Dividindo 27,75 por 111, você chega a 0,25 mols. Então essa massa do sal em gramas equivale a 0,25 mols. Qual é a fórmula da molaridade? Ou seja, qual é a fórmula da concentração molar? É o número de mols, que nós calculamos aqui, dividido pelo volume em litros. Observe que o volume estava expresso em ml, mas para a concentração molar, esse volume tem que ser expresso em litros.
25 mols, 0,25 mols dividido para 0,25 litros, você encontra 1 mol por litro. Então, para cada 1 litro de solução, você tem 1 mol de soluto lá dentro. Enquanto que a concentração comum diz uma massa presente no determinado volume, a molaridade, a concentração molar, indica o número de mols em 1 litro da solução sempre. Tá bom? Quantos gramas de sal são necessários para produzirmos 2 litros de uma solução com essa concentração, 1 mol por litro? Bem, turma, anotando os dados. Ele quer uma quantidade em gramas de sal. Ele te deu uma concentração, 1 mol por litro. Isso aqui é a concentração molar. Voltando aqui, fazendo uma análise na forma da concentração molar, a concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Ele quer chegar nos gramas. Se eu tenho o número de mols, eu posso chegar em gramas. Então, substituindo os dados que a questão lhe oferece na fórmula da concentração molar, você encontra o número de mols. Quanto é a molaridade? 1,5. Volume, 2 litros. 1,5 vezes 2, número de mols igual a 3 mols de cloreto de sódio. Bem, encontramos o número de mols, mas a questão não quer o número de mols, a questão quer a massa. Então, a massa molar do cloreto de sódio do sal é 58,5 gramas. Então, 1 mol tem 58,5 gramas. Se eu tenho 3 mols, que foi o cálculo que eu fiz agora há pouco, vai dar uma quantidade X. Fazendo uma regra de 3 básica, multiplica-se 3 vezes 58,5, 175 gramas de sal de cozinha. Então, nós tínhamos uma concentração em mol por litro e ele pediu a massa. Então, eu tive que transformar esse mols em grama. Joguei na forma da molaridade, o valor da concentração molar, encontrei a quantidade de mols, sei que 1 mol de sal tem essa massa, 3 mols tem X. Professor, essa massa vai ser dada? Sim, as massas molares serão ofertadas em qualquer questão que você faça, tá certo? Qual é a massa de ureia? Mais uma vez ele quer a massa, necessária para preparar 2 litros de uma solução aquosa, 2 mols por litro dessa substância. Mesma coisa, ele te deu uma concentração em mol por litro, te deu um volume e quer uma massa. Se eu coloco isso na forma da molaridade, eu não vou encontrar a massa direta, eu vou encontrar o número de mols. Quanto é a minha molaridade? 2. Meu volume? 2. Número de mols? Substitui na fórmula 4 mols. 4 mols de ureia. Quanto é que pesa 1 mol de ureia? Nós temos a fórmula molecular da substância, nós temos as massas individuais dos átomos presentes na substância, é só substituir. Fazendo essa soma, você encontra que 1 mol de ureia, a massa molar da ureia, é 60 gramas por mol. Se 1 mol pesa 60 gramas e você tem 4 mols, você faz uma regrinha de 3 rápida, 4 vezes 60, 240 gramas de ureia. Então, nessa parte de solução, para avaliação parcial, o que eu vou cobrar realmente são as unidades de concentração. Então, vocês têm que dar uma revisada em concentração comum, tem que dar uma revisada em concentração, em quantidade de matéria, concentração molar. A parte de solubilidade não será abordada tanto nessa parcial. A parte de solução saturada, supersaturada, não irei cobrar nessa parcial. Mas a parte de concentração será cobrada. Tudo bem?